A geopolítica está fervendo, e cada movimento agora pode definir o futuro não só da Ucrânia, mas de toda a Europa. Enquanto o Kremlin esconde um sorriso de satisfação com as divisões que se aprofundam entre aliados ocidentais, novos planos surgem nas sombras e alguns deles podem mudar radicalmente o curso da guerra. Você está por dentro dos bastidores dessa batalha que vai muito além dos campos de batalha? Começamos com um ataque covarde que mais uma vez expõe a brutalidade da guerra. A Rússia lançou uma bomba guiada sobre um prédio residencial em Kherson, cidade que Moscou insiste em chamar de a sua. O alvo. Um edifício de 10 andares, onde famílias inteiras estavam em casa. 15 apartamentos viraram escombros, do primeiro ao 10º andar. Entre os destroços, histórias de sobrevivência que arrepiam, uma menina salva porque estava na sala, um garoto que escapou por estar no banheiro, enquanto a mãe dormia do outro lado da parede. 6 pessoas feridas, 2 delas crianças, agora sob cuidados médicos. Mais de 120 socorristas, entre bombeiros, policiais, médicos e voluntários, trabalham contra o tempo. Ainda podem haver vítimas sob os escombros. Enquanto isso, o mundo assiste, e o sangue ucraniano continua a manchar as mãos de quem ordenou esse ataque. Mas a guerra não se limita às bombas. Nos corredores do poder, uma batalha ainda mais perigosa se desenrola. Documentos vazados revelam um plano ousado e polêmico, o envio de tropas ocidentais para a Ucrânia, com foco em proteger infraestruturas críticas como portos e usinas nucleares. França e Reino Unido lideram a proposta, que prevê uma presença militar limitada no solo, mas com domínio absoluto dos céus. A ideia? Usar a superioridade aérea da OTAN para conter qualquer avanço russo após um eventual acordo de paz. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, já se prepara para apresentar o plano a Trump, que inclui o deslocamento de 30.000 soldados europeus. A mensagem para Moscou é clara: qualquer quebra de cessar-fogo terá uma resposta imediata e esmagadora. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a administração Trump parece ter uma missão muito específica: minar a liderança de Zelensky. O ex-presidente não poupa críticas, chamando o líder ucraniano de um ditador em que está perdendo o controle do país. Fontes próximas à Casa Branca acusam Zelensky de sabotar um acordo milionário envolvendo recursos naturais ucranianos, um negócio que o secretário do Tesouro americano, Janet Yellen, levou pessoalmente a Kiev. Eu amo a Ucrânia, mas Zelensky fez um trabalho péssimo. Seu país está destruído, milhões morreram por nada, disparou Trump, defendendo negociações diretas com a Rússia. Não dá para encerrar uma guerra se as partes não conversam. Já faz 3 anos que eles se ignoram, completou, como se a responsabilidade pela paz fosse apenas de Kiev. O problema? Essa retórica só alimenta o jogo do Kremlin. Dmitry Peskov, porta-voz de Putin, já aproveitou para atacar. O discurso de Zelensky e de seu regime deixa muito a desejar. Recentemente, seus representantes têm feito declarações inaceitáveis contra líderes estrangeiros. A Alemanha, aliada-chave, foi direta: chamar Zelensky de ditador é um absurdo total. Quem vive sob ditadura na Europa? Os russos, os bielorrussos. Os ucranianos, ao contrário, lutam diariamente pela democracia, rebateu um alto funcionário em Berlim. A Austrália, outra parceira estratégica dos Estados Unidos, foi ainda mais contundente em mensagem enviada à Casa Branca: qualquer solução para esta guerra deve ser nos termos da Ucrânia. O agressor aqui é a Rússia, e o que está em jogo é a ordem global baseada em regras. Dentro da Ucrânia, a pressão sobre Zelensky é imensa. Analistas ocidentais questionam: ele terá forças para resistir às exigências de Trump? Sua posição histórica depende disso. Mas enfrentar um líder americano que transforma inimigos em moeda de marketing político não é tarefa fácil. Há quem tema que, em vez de buscar apoio amplo, Zelensky esteja se isolando em um círculo cada vez menor de assessores, justamente quando mais precisa de unidade. Enquanto isso, a mídia europeia alerta: a Ucrânia não pode ceder a um acordo que beneficie apenas Moscou. O custo seria alto demais. E como se não bastasse, os Estados Unidos enfrentam uma crise inesperada: a falta de ovos. Sim, você leu certo. Uma epidemia de gripe aviária, que assola o país desde 2022, já dizimou entre 145 e 160 milhões de aves. Só nos últimos 2 meses de 2024, outros 17 milhões de aves foram sacrificadas. O resultado? Preços nas alturas: em algumas fazendas, uma dúzia de ovos custam até $7.
Tive que pedir aos clientes para levar no máximo 2 dúzias, senão alguns compram tudo e revendem por preços abusivos, desabafa um produtor. A situação lembra a crise que a Rússia enfrentou no ano passado, também por causa da gripe aviária. Enquanto Trump e Zelensky travam sua guerra de egos, os americanos descobrem que até o café da manhã virou artigo de luxo. Enquanto o mundo se divide entre quem quer paz a qualquer custo e quem exige justiça, uma coisa é certa: os próximos meses serão decisivos. A Ucrânia resiste, mas até quando? A Europa se prepara para um papel mais ativo, mas estará disposta a pagar o preço? E os Estados Unidos, sob um possível novo governo Trump, vão abandonar Kiev ou forçar um acordo que pode ser uma vitória disfarçada para Putin? Uma coisa é clara: cada movimento agora é uma peça neste tabuleiro perigoso. E o mundo inteiro está de olho. Qualquer movimento ousado em direção a um apoio militar direto à Ucrânia não passaria despercebido e as consequências seriam imediatas. Não por acaso, detalhes de um plano de suporte ocidental vazaram recentemente nas redes, revelados pela jornalista do The Times. Entre as medidas previstas, vigilância constante das fronteiras ucranianas, com monitoramento por satélite, aviões de reconhecimento e drones, a capacidade de interceptar alvos aéreos OX e, o mais simbólico de todos, a reabertura do espaço aéreo ucraniano para voos comerciais, um sinal claro de que Kiev não está sozinha, mas também um desafio direto a Moscou. Enquanto isso, Varsóvia tenta conter a especulação. O ministro da Defesa polonês foi taxativo: não existe nenhuma coalizão de países planejando enviar tropas para a Ucrânia. A Polônia não enviou, não envia e não enviará soldados. Quero deixar isso absolutamente claro. Palavras que soam como um aviso ou uma tentativa de acalmar os ânimos antes que a retórica se transforme em ação. Porque, no fundo, todos sabem, neste jogo, cada declaração é calculada, cada silêncio é estratégico. Mas a guerra não se limita aos campos de batalha. Ela se infiltra nas estatísticas, nos dados demográficos, na vida cotidiana. Na Alemanha, por exemplo, o russo se tornou um dos idiomas mais falados, um reflexo de ondas migratórias que redefinem o país. Segundo o Federal Statistical Office, enquanto 77% dos alemães usam o alemão em casa, sejam nativos ou descendentes de imigrantes, 17% alternam entre vários idiomas. E aqui está o dado revelador: embora um quarto desses multilingües considere o alemão sua língua materna, 3/4 preferem se expressar em outro idioma. Turco, árabe, sim, russo, este último presente em 12% dos lares alemães, um número que cresce à sombra do conflito. Uma pergunta incômoda paira no ar: até que ponto a língua de Pushkin, hoje falada nas ruas de Berlim e Munique, é também um instrumento de influência? Ou será apenas o eco de quem fugiu da própria guerra? Enquanto a Europa debate sua identidade linguística e geopolítica, a Bielorrússia mergulha ainda mais no absurdo. Em 20 de fevereiro, outro julgamento começou, mais uma farsa judicial contra Eduard Babarika, filho do ex-candidato presidencial Viktor Babarika, preso desde 2020 pelo crime de seu pai ter ousado desafiar Lukashenko. Eduard já cumpre uma pena de 8 anos, somada a mais 2 anos em julgado recente, tudo por desobediência à administração da colônia penal. Sua culpa? Existir? Seu verdadeiro delito? Ser filho de quem ousou sonhar com uma Bielorrússia livre. Enquanto isso, Viktor Babarika segue atrás das grades, e o regime celebra mais uma vitória sobre a dissidência, desta vez, com a bênção do silêncio internacional. A música que soa ao fundo destes relatos não é aleatória. É a trilha sonora de um continente em tensão, onde cada nota pode ser um aviso ou uma despedida. E enquanto você lê estas linhas, nossa equipe continua rastreando cada desenvolvimento, cada sinal de que o mundo está, mais uma vez, à beira de escolhas definitivas. Não se limite a observar. Comente, compartilhe, exija respostas. Porque as notícias não param e nem nós. Para atualizações em tempo real, esteja nos canais do Telegram ou na plataforma X. Obrigado por confiar em nós. Até a próxima e que as notícias que virão sejam, pelo menos, justas.